A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede, poder estar comunicando com cada um de vocês. Mais uma vez, estamos aqui com uma lição da nossa escola dominical. Dessa feita, nós temos aí a lição de número 3. Lição essa que nos traz o título Jó e a realidade de Satanás. Nós temos estudado algumas lições aí em torno de Jó. Nós já vimos aí as duas primeiras lições. A primeira nos trazendo aí um panorama sobre o livro de Jó. A segunda lição que nós vimos aqui na semana passada, quem era Jó, estudamos um pouco sobre a vida desse homem que recebeu o testemunho do próprio Deus quanto às suas características tanto morais quanto suas qualidades, podemos dizer assim, materiais. Um homem que tinha bênção tanto na vida espiritual, que era próspero tanto espiritualmente quanto materialmente. E hoje nós estaremos estudando sobre Jó e a realidade de Satanás. Sabemos que o livro de Jó é um dos livros da Bíblia onde fica assim comprovado de maneira muito clara a existência dessa personagem que é Satanás, desse ser espiritual. Apesar que o propósito do livro de Jó, como de toda a Bíblia, não é estar, vamos dizer assim, dando espaço, glorificando, exaltando o poder de Satanás, porque ele foi também criado por Deus. Ele, dentro de um contexto muito específico, ele também presta um serviço para Deus, podemos dizer assim, em certo sentido, e tudo que ele faz é limitado ao poder de Deus. Ele não é um ser onipotente, não é um ser onisciente, ele não pode ser equiparado a Deus. Então, o propósito da Bíblia, ao mencionar, apresentar aqui essa figura, é mostrar que de fato ele existe, que ele é incorrigível, ele é o enganador dos homens, é inimigo tanto de Deus quanto dos seres humanos. Porém, nós percebemos que no livro de Jó, a presença de Satanás, a sua atuação no livro de Jó é algo muito claro. Sabemos que da mesma forma como Jó, ele foi uma personagem real, e sabemos que no livro de Jó a personagem principal é Jó, mas também há uma outra personagem aí também que ela é, vamos dizer assim, decisiva no aspecto da história de Jó, principalmente nessa fase que ele passou para poder, depois daquela grande experiência com Deus, ele poder escrever uma nova história, podemos dizer assim. E essa personagem, Satanás, é um personagem que não pode ser ignorada, a sua existência, e o livro de Jó nos deixa isso muito bem claro. Então a lição de hoje, ela vai nos apresentar um pouco sobre a provação que Jó passou, a luta, a tentação que Jó enfrentou, e mostrar também a realidade de Satanás. Portanto, esse é o título da lição, Jó e a realidade de Satanás. O texto áureo da nossa lição está aí no livro de Jó, capítulo 1, verso 6. Esse texto ele aparece aí, reaparece na leitura bíblica em classe, portanto só vou lê-lo nesse momento, não vou estar fazendo um comentário, porque logo mais aí, quando da leitura e comentário do texto bíblico aí em classe, nós estaremos trabalhando esse versículo. Bem, então o textuário nos afirma o seguinte: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A verdade prática nos diz: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Muito interessante essa verdade que deve ser posta em prática, que de fato as Escrituras ela deixa muito bem clara, as Escrituras deixam muito bem clara que Satanás ele é um ser real, não é fruto da imaginação, não é uma criação da religião. A Bíblia ela nos mostra Satanás como um ser existente,
A história do homem comprova isso, tanta maldade da ação maligna aí no tocante à humanidade, e também mostra que é um ser pessoal, é um ser que tem personalidade e que nós só o venceremos com armas espirituais. Essa parte, última parte aí da verdade prática, eu acho muito interessante, porque apesar de Satanás ser um ser existente, ser um ser real, que tem personalidade, mas ele é um ser espiritual. Ele é um ser espiritual, e nós, no caso, como seres humanos, a própria Bíblia coloca em relação aos anjos criados por Deus, que é também o caso aqui de Lúcifer, que se tornou Satanás, veremos um pouco mais à frente. A Bíblia diz que o homem foi criado um pouco menor do que os anjos. Então é necessário que nós entendamos que os anjos são seres espirituais, são mais poderosos do que os seres humanos. E no caso aqui de Satanás, que tinha uma alta posição no céu diante de Deus, podemos dizer que dentro da hierarquia celestial, antes da queda, Lúcifer ocupava uma posição de muito grande destaque diante de Deus. Então ele é um ser, sim, que tem poder. Não podemos equiparar o seu poder ao poder de Deus, que é infinitamente poderoso. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Porém, como um ser, Satanás é um ser espiritual. Ele é um ser que tem poder. Nós, enquanto seres materiais, compostos de matéria, enquanto seres humanos, nós só podemos fazer frente à ação do inimigo, fazer frente ao próprio Satanás, se nós tivermos à nossa disposição armas espirituais. Porque a própria Bíblia, ela nos adverte que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados, potestades, e que as armas da nossa milícia são armas espirituais e são poderosas em Deus. E a palavra de Deus em Tiago, ela nos conclama, ela nos chama para que nós possamos nos revestir de armas espirituais para lutar no mundo espiritual. Portanto, Satanás, enquanto um ser real, portador de personalidade, porém real e porém espiritual, ele só pode ser vencido, as suas ciladas só podem ser vencidas se nós lançarmos mão de armas espirituais. É o que a verdade prática aqui ela quer que nós aprendamos. Bem, nós vamos aí então para a leitura bíblica em classe, que está aí no primeiro capítulo do livro de Jó, ainda estamos no primeiro capítulo. E hoje nós estaremos lendo o primeiro capítulo do livro de Jó, os versos de número 6 ao 12, e depois vamos para o capítulo 2, os versos 2 e o verso de número 4. É muito interessante esse texto, porque daqui para frente, basicamente, dentro da proposta do livro de Jó, e para fundamentar a proposta, é claro que o que nós vimos até aqui é de suma importância, mas nós vamos perceber que aquilo que foi um divisor de água na vida de Jó vai iniciar exatamente a partir desse momento aqui que nós estaremos lendo. A partir de então é quando de fato Jó tem essa experiência, vamos dizer assim, amarga, porém muito rica, que vai mudar a sua vida completamente, que ele vai ser posto à prova. E toda a história de Jó, podemos dizer assim, ela vem à tona, e eu creio que o boom do ensinamento sobre Jó, do conhecimento sobre Jó, e eu diria até mesmo da prova, ou do colocar à prova, aquilo que no princípio do livro de Jó, no início, nos primeiros versículos, nos é apresentado quanto Jó, sendo um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Tudo isso agora é colocado à prova, exatamente a partir desse momento agora que nós estaremos lendo, a partir dessa lição, que é exatamente mostrando Jó e a realidade de Satanás. Portanto, vamos aí à leitura bíblica em classe, vamos procurar deter o máximo que nós pudermos para termos um bom proveito dessa leitura bíblica em classe.
E aí depois nós estaremos aí pontuando aquilo que a lição nos apresenta. Bem, portanto, aí o capítulo 1 do livro de Jó, o verso 6, traz aí um texto bastante emblemático, que ele, de fato, levanta-se muitas discussões em torno desse texto. Eu não vou aqui estar me atrevendo a estar colocando na Bíblia aquilo que a Bíblia não está falando. Simplesmente irei ler o verso da minha impressão quanto a este versículo. Então o verso 6 do capítulo 1 nos diz o seguinte: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha, o que nós temos aqui? Nós temos aqui que em um dado momento acontece uma reunião aí nas regiões celestiais. A Bíblia não fala que lugar é esse, eu não posso afirmar que seja nos céus, que seja no paraíso, eu não posso afirmar. A única coisa que eu posso dizer aqui é que houve um momento de uma reunião espiritual, seja em algum lugar aí nas regiões celestiais ou algum canto do céu, eu não posso estar afirmando, mas o certo é que os filhos de Deus, como é colocado aqui, eles vieram apresentar-se ao Senhor. E é comum entre os estudiosos, entre os teólogos, que a expressão aqui, como não só aqui, como em outros momentos da Bíblia, não apenas nesse sentido, é bom que se faça essa leitura, mas em boa parte das vezes que aparece nas Escrituras a expressão filhos de Deus, é uma referência aos anjos, aos seres criados por Deus. E nessa passagem mais específica, não estou dizendo que toda vez que aparece filhos de Deus sejam necessariamente anjos, mas boa parte das vezes, quando essa expressão aparece, ela é tomada como sendo uma referência aos anjos. E nesse caso aqui, especificamente falando aqui desse versículo 6 do capítulo 1 de Jó, é comum entre os teólogos, entre os grandes teólogos estudiosos, e eu também penso dessa forma, não sou obrigado a pensar como os grandes teólogos, mas nesse ponto aqui eu também penso dessa forma, que essa referência, filhos de Deus, é uma referência aos anjos, aos seres criados por Deus. Portanto, o texto ele nos apresenta que, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. O Senhor aqui é perante Deus. Aqui a primeira coisa que nós devemos observar, ou a segunda coisa, a primeira é que filhos de Deus é uma referência aqui a anjos, e a segunda observação que eu quero fazer aqui é quando o texto nos apresenta que esses filhos de Deus, eles vieram a apresentar-se perante o Senhor. O que nós temos aqui é que exatamente os anjos, a Bíblia nos afirma de uma maneira muito clara, que os anjos eles foram criados para servir. E em relação ao povo de Deus, aos filhos de Deus, a Bíblia diz que os anjos foram criados, são feitos para poder servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. São ministros que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. E nós vemos na Bíblia em vários momentos, no livro de Daniel, em outros momentos, Apocalipse, etc., no livro de Tessalonicenses, por exemplo, Coríntios também, nós vimos então que os anjos são apresentados em ação, servindo a Deus. Então, se os anjos são ministros, foram criados para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna, para servir tanto nos céus quanto na terra, isso aqui eu acho que é muito interessante nós observarmos o anjo enquanto esse mensageiro, uma das definições que nós podemos dar para anjo. Então é o seguinte, uma vez que o anjo ele tem serviço nos céus e na terra, como todo servo deve prestar conta do seu serviço ao seu Senhor, não é diferente também em relação aos anjos. Os anjos eles estão continuamente diante de Deus, prestando um serviço
e sendo assim eles devem satisfação a Deus do serviço que eles prestam para Deus. Essa é a segunda observação que eu faço aqui dentro desse verso de número 6 do capítulo 1. A primeira, que é a expressão filhos de Deus, se refere aos anjos. A segunda observação que eu faço é que a ideia de apresentar-se perante o Senhor é que os anjos, no primeiro momento, eles prestam serviço para Deus, e uma vez que eles estão a serviço de Deus, eles devem prestar conta do seu serviço diante do Senhor. E nós sabemos que nós que temos consciência cristã, nós também sabemos que todos nós somos mordomos de Deus. Deus nos deu o bem maior que é a vida e outros bens que Ele tem nos cercado, a fim de que nós possamos trabalhar enquanto mordomo de Deus, e um dia nós haveremos de prestar conta a Deus do que nós temos feito da nossa mordomia, como nós temos desempenhado o nosso serviço diante de Deus. Então, essa segunda observação é exatamente que os anjos eles prestam conta diante do Senhor. Também uma coisa interessante é que nós temos aí, no caso, em relação a esse verso de número 6, é que o texto diz o seguinte, olha, vou reler o texto para nós, no caso, localizarmos dentro do texto. Primeiro momento, o texto vai dizer, e vindo um dia em que os filhos de Deus, que são os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, prestar conta do serviço. Aí a sequência do verso diz que o seguinte, veio também Satanás entre eles. Aí alguém pode questionar, mas os filhos de Deus vieram prestar conta ao Senhor e Satanás também veio sim. A primeira coisa que nós temos que observar é que Deus é o Criador de todas as coisas e eu diria o quê? Que à luz de um contexto maior da Bíblia, nós podemos afirmar que os anjos são as primeiras criaturas divinas. Elas foram criadas por Deus sim, mas elas foram criadas bem antes do que os seres humanos, bem antes do que qualquer coisa que existe, creio que antes dos animais, bem antes de tudo. E eles são, vamos dizer assim, uma quantidade incontável, no sentido que talvez nós não podemos contar, mas eles não são infinitos necessariamente, a ideia de incontável no sentido de serem muitos, porém os anjos, eles não são em quantidade infinita, eles não são eternos, porque eles têm princípio e fim, princípio, melhor dizendo, tem um começo, eles não são eternos, porém eles são imortais, porque são seres espirituais. Porém, eles não são, vamos dizer assim, infinitos na sua quantidade. Há um limite de anjos. Deus criou uma quantidade de anjos, eu não posso estar afirmando. A Bíblia fala de miríades de anjos. Mas nós não podemos afirmar a quantidade, mas há uma quantidade exata, Deus o sabe. Eles, no caso, são seres que, à luz de um contexto bíblico, segundo muitos estudiosos, afirma que Deus não continua criando anjos, eles foram criados todos, os que existem e foram criados, eles foram criados não necessariamente de uma só vez, talvez sim, mas os grandes estudiosos são da opinião de que os anjos foram criados e que não se cria mais anjos. Porém, eles são imortais, são a mesma quantidade que foram criados desde o princípio. E como todos os seres, tanto materiais quanto espirituais, foram criados por Deus, e os anjos em primeira mão, Satanás, ele também foi criado por Deus. Então, tanto os anjos que permanecem diante de Deus, prestando um serviço de obediência, quanto aqueles que se rebelaram, que foram expulsos dos céus, eles também foram criados por Deus. Não vou falar dos demais seres, os demais anjos caídos, nem sobre os demônios, que é um outro ponto de tensão, discursiva dentro dos estudos teológicos. Mas o que eu quero levantar aqui e abordar é a ideia de Satanás enquanto um anjo criado por Deus. É claro que nós temos que fazer aqui uma observação
Que de fato o que Deus criou foi Lúcifer, um anjo de luz. E esse anjo de luz, ao desobedecer a Deus, ele se torna o inimigo de Deus, o adversário de Deus, que é exatamente Satanás, que é o diabo, que é a antiga serpente. Então, mas ele se transforma, ele se torna Satanás, porém ele é o mesmo ser Lúcifer, criado por Deus, que no uso da sua liberdade, ele pecou contra Deus. Então, se é o mesmo ser, ele também é um ser criado por Deus. E o emblemático aqui agora, é uma terceira observação que eu quero fazer, no caso uma quarta observação, a segunda, a terceira, sendo mais claro, foi exatamente que ele é um anjo e ele foi criado por Deus. Nós vimos aqui nesse texto, eu já fiz aqui 3 grandes observações que eu julgo serem muito importantes. A primeira observação é que Filho de Deus é uma referência aos anjos. A segunda é que os anjos, eles prestam serviço para Deus e eles fazem um serviço para Deus e eles têm que prestar conta, é uma segunda observação. A terceira observação é que diz o texto aqui que Satanás estava entre os filhos de Deus, mostrando então que Satanás, ele é o que? Um anjo criado por Deus, porque eram os filhos de Deus que estavam ali, Satanás estava ali, e há um destaque para Satanás, estando naquela reunião, sendo ele também, no caso, um filho de Deus nesse aspecto. E uma quarta observação é que, fazendo mais especificamente em relação a Satanás, observamos o quê? Que ele, podemos dizer que ele presta um serviço, que ele foi criado por Deus, porque é anjo, então ele é criado por Deus, ele tem que prestar conta desse serviço, e ele é o próprio, no caso, Satanás. Então, mostrando também, que é o emblemático do texto, é que assim como os anjos, eles têm que prestar conta do seu serviço, nós vemos aqui que nesse contexto, pelo menos nesse contexto, e eu creio que não apenas nesse contexto, mas há outros contextos na Bíblia, principalmente no livro do Apocalipse, nesse contexto escatológico, que Satanás também ele terá que prestar conta diante de Deus. Ele terá que prestar conta, porque apesar dele ter caído, dele ter pecado contra Deus, ele, como alguns teólogos defendem, ele é um servo de Deus no sentido específico daquilo que Deus o permite fazer. Então, por mais estranho que pareça, mas o diabo também ele é um servo de Deus. Daí que eu sempre defendi uma tese que existem pessoas que eles se alegram e eles resumem a sua existência enquanto cristão apenas em ser servo de Deus, em servir a Deus, em crer que Deus existe. E isto é bom, mas não é o bastante. Porque ser servo de Deus, o diabo também é. Crer que Deus existe, o diabo também crê e estremece. É necessário que nós possamos ir um pouco mais além. É necessário que nós tenhamos a consciência de que nós somos resgatados por Cristo e que em Cristo nós somos adotados na família de Deus e nos tornamos filhos de Deus, uma vez que todos nós morremos em Adão, no pecado dos nossos primeiros pais, e pecado esse que nós cometemos no dia a dia, e que só através da redenção contínua, do mover, do trabalhar contínuo de Deus na nossa vida, é que nós nos livramos, vamos nos libertando da lei do pecado que habita em nossa mente, que habita em nossa consciência. Porém, deixar muito claro que, nesse caso aqui, cabe uma observação de que Satanás ele é um servo de Deus e de que Satanás ele também tem que prestar conta diante de Deus. Há um contexto aqui em que os filhos de Deus eles tinham que se apresentar diante de Deus e nesse contexto estava Satanás. Há outros contextos na Bíblia que Satanás aparece numa reunião dos filhos de Deus para apresentar, pelo menos até onde eu li, não, que eu saiba não. Porém, nós sabemos que o próprio Satanás, os próprios anjos caídos, todos eles serão julgados no juízo final. Eles passarão pelo juízo final
para serem julgados e certamente julgar as suas obras, julgar a maldade dos seus corações. Então, nesse caso aqui, esse verso de número 6, nós percebemos que é um verso riquíssimo de informação. E é claro, há muitas polêmicas em torno desse texto. Eu não me atrevo a estar colocando chifre na cabeça de cavalo, porém, as observações que eu fiz aqui são observações que você pode inferir no próprio versículo, aí no verso 6, como também em toda a Bíblia. Então eu julgo uma certa procedência nessa linha de raciocínio que eu apresentei. Bem, então aí, após ter se apresentado ao Senhor no verso 6, nós vamos então para o verso 7. Então o verso 6, retomando. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Verso 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Deus agora querendo saber de onde ele estava vindo. Ele tinha que prestar conta. De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então Satanás, ele vai prestar conta, vamos dizer assim, a Deus, e ele diz que ele vinha de rodear a terra e passear por ela. Aqui eu tenho duas grandes informações para passar para vocês que estão nos acompanhando, nesse verso 7. A primeira observação é quando Satanás responde para Deus que ele vem de rodear a terra e passear por ela. A primeira grande observação é que se Satanás ele está vindo de rodear a terra e passear por ela, é de que Satanás ele está solto. Diferente dos que muitos defendem e pensam que Satanás está lá no inferno, está acorrentado, não. À luz desse contexto aqui e de outros contextos da Bíblia num contexto maior, Apocalipse, por exemplo, a Bíblia fala da serpente, o grande dragão, ele sendo preso lá no final da grande tribulação para instaurar o milênio, que ele será preso ali no período de 1000 anos e depois ele será solto. É isso que a Bíblia nos afirma. Então, o diabo, dentro aqui do contexto do livro de Jó e num contexto maior da Bíblia, ele não está preso, ele está solto. Em que lugar ele está? Eu não posso te afirmar. Certamente aí nas regiões celestiais ele tem aí os seus anjos, os seus adeptos, os seus demônios trabalhando, no caso, a seu comando. Porém, essa é a primeira observação que eu faço no verso 7. Quando Satanás diz que ele vem de rodear a terra e passear por ela, ele só poderia rodear a terra, passear pela terra, se ele estivesse solto. Portanto, Satanás ele está solto. Uma outra observação, a segunda observação que eu faço dentro desse texto, é que quando Satanás diz de rodear a terra e passear por ela, mostra exatamente essa diferença, vamos dizer assim, essa vantagem dos anjos em relação ao homem. O homem, por exemplo, para ele se locomover, vamos dizer assim, de uma maneira mais rápida, ele usa hoje, por exemplo, um avião, uma nave espacial, seja lá o que for, são os meios do homem se locomover de maneira rápida. Porém, um anjo, alguns dizem que o anjo ele tem a velocidade da luz. Então o anjo ele tem essa possibilidade de poder, não estar em todo lugar ao mesmo tempo. Isso aqui eu acho que é algo muito, mas muito significativo nós apontarmos aqui, porque existem pessoas que pensam que Satanás ele está em todo lugar. Não, ele não está em todo lugar. Porque o único ser que é capaz de estar em todo lugar ao mesmo tempo é exatamente Deus. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. É o único ser que ele é onipresente. Oni que é o único, presente em todo lugar ao mesmo tempo. Que Satanás ele pode ir em vários lugares, ou que ele já tenha ido em todos os lugares, é uma coisa. Uma coisa é dizer que Satanás tenha ido em todos os lugares. Outra coisa é dizer que ele está em todos os lugares. Portanto, essa outra observação eu quero fazer. A segunda
Exatamente. A primeira, como nós já vimos, é que Satanás está solto. A segunda é que ele tem uma agilidade, que ele tem, vamos dizer assim, a velocidade da luz, que ele pode chegar de uma maneira rápida em algum lugar. Essa é uma observação que eu faço. Quando ele diz rodear, passear e rodear a Terra é imensa, é imensa. É claro, não é infinita, mas ela é imensa. E ele estava o quê? Dando um passeio, rodeando a Terra e passeando pela Terra, porque ele é um ser de velocidade, vamos dizer assim, incontável, podemos dizer assim, que não se pode calcular. É uma segunda observação. E ligado a essa observação, faço uma outra observação que não é menos importante, eu diria que é a mais importante, é que Satanás, quando ele disse que estava rodeando e passeando na Terra, isso não quer dizer que ele seja um ser onipresente. Satanás, ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Daí a ideia dele estar rodeando, passeando a Terra de um canto, de um outro, porque ele não pode estar, que se ele estivesse em todo tempo, em todo lugar ao mesmo tempo, ele não precisava estar rodeando, né, passeando, como ele coloca aqui, rodear e passear pela Terra. Ele não estaria fazendo isso. Então, tenham muito cuidado com algumas afirmações que nós temos aí, inclusive alguns que pregam, que dá a impressão de que Satanás ele é onipresente, ele está em todo canto ao mesmo tempo, que Satanás ele é onisciente, e até que ele é até onipotente. Esses são atributos que pertencem apenas a Deus, são atributos, vamos dizer assim, incomunicáveis, são exclusivos de Deus, as criaturas não possuem, e o anjo e Satanás também é uma criatura, e ele não possui esses atributos que pertencem apenas à Trindade. Agora que há espíritos malignos, que há demônios, a serviço, no caso de Satanás, sim, ele arrastou com ele boa parte dos anjos, muitos se tornaram muito perigosos, foram além das delimitações pós-queda, e esses estão presos em cadeias eternas, porque não guardaram o seu principado, a Bíblia fala sobre isso, se não fala a memória no livro de Judas, porém o Satanás, ele é um ser limitado, mas ele tem uma velocidade imensa para poder estar rodeando, passeando pela Terra. São as observações que eu faço aí no verso de número 7, tranquilo? Bem, então vamos para o verso de número 8. Aqui começa, vamos dizer assim, a saga de Jó, a grande história de Jó. Aí o verso 8, depois de Satanás dar o relatório a Deus, que ele estava passeando e rodeando a terra, aí o Senhor diz no verso 8, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu ao meu servo Jó? Olha, eu acho essa pergunta de Deus, ela muito, muito importante, porque em Satanás está rodeando e passeando a terra com seus milhares de habitantes, milhões de habitantes, o Senhor pergunta exatamente sobre Jó. Falei na outra lição e em outro momento que muitas das vezes nós estamos preocupados com o que as pessoas pensam da gente, o que as pessoas falam a nosso respeito, mas nós deveríamos estar preocupados com o que Deus pensa de nós. E nós vemos aqui agora Deus ele voltando a atenção para um ser humano, voltando a atenção para Jó. Então, dentre as várias pessoas que Deus poderia perguntar, pessoas poderosas em várias partes do mundo, pessoas mais importantes até mesmo do que Jó, Deus pergunta sobre Jó, e o que eu acho mais interessante, que Deus pergunta não é porque Jó é uma pessoa rica, não é porque Jó tinha muitos bens, não era por isso, não era porque Jó era próspero materialmente. Deus pergunta sobre Jó exatamente por causa das suas qualidades morais, suas qualidades espirituais. Então Deus pergunta para Satanás, e disse o Senhor a Satanás, tu observaste os meus servos Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem sincero. Agora aqui é o testemunho de Deus, não é apenas lá o escritor apresentando a história de Jó, mas Deus dizendo, porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem sincero,
ou seja, o homem sem cera, sem nenhum defeito, vamos dizer assim, que a ideia aqui do sincero. Há uma tradição que diz exatamente que quando algum vaso ele apresentava algum defeito, passava-se uma cera no vaso para poder esconder aquele defeito. Então todo vaso com cera não era um vaso perfeito. E geralmente aqueles que entendiam e que queriam um vaso perfeito, eles pediam um vaso sem cera, que é a ideia do sincero, aquele que não tem cera. Então Deus aqui, ele fala exatamente, não há ninguém na terra semelhante a Jó, um homem sincero, um homem reto, temente a Deus, desiste do mal, tudo aquilo que nós vimos na lição passada. Então Deus dá esse testemunho sobre Jó. E aí o verso 9 é muito interessante, que nos diz o seguinte: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Olha, Deus pergunta a Satanás se ele tinha visto o seu servo Jó, e pela resposta de Satanás é uma resposta afirmativa. E eu acho aqui importante, porque Deus, ele além de perguntar se ele viu a Jó, mas na verdade Deus está chamando a atenção de Satanás para quem Jó era, não para o que Jó tinha. Era para o que Jó era, um homem sincero, temente a Deus e desiste do mal. E Satanás, ele retruca, responde a Deus da seguinte forma: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Ou seja, o que Satanás está aqui questionando com Deus? Ele está dizendo o seguinte: olha, tu chamas a Jó de homem sincero, temente, desiste do mal, um homem reto, mas você acha, Deus, falando aqui na nossa linguagem, você acha que Jó, ele teme a ti, ele é isso tudo, ele tem esse temor a ti, desviando do mal, um homem sincero, verdadeiro, de bom caráter. Você acha que ele faz isso debalde, ou seja, você acha que ele faz isso sem nenhum interesse? Não, ele faz isso mais porque ele tem um interesse. Ele faz isso porque é exatamente em troca de alguma coisa. Ele faz isso para garantir alguns privilégios. Essa é a ideia que Satanás está acusando a Jó diante de Deus. Não, ele não te teme de graça, não. E eu acho isso aqui importante por quê? Porque nós, enquanto cristãos, nós temos que, vamos dizer assim, temos que voltar a atenção para aquilo que nós fazemos e ver de fato quais são as motivações para eu fazer o que eu faço em nome de Deus. Eu ajudar o necessitado, eu dar um dízimo, uma esmola, eu rezar, orar, fazer penitência, jejum, etc. Quais são as motivações? Será que eu não faço isso a fim de comprar a graça de Deus? A fim de querer comprar o favor de Deus, de querer barganhar com Deus? Porque eu já vou adiantando, se alguém faz essas coisas a fim de comprar a graça de Deus, está perdendo o seu tempo. Está perdendo o seu tempo. Quanto mais cedo você parar, melhor. Porque Deus não negocia a sua glória, a sua graça com ninguém. Então aqui o que Satanás está dizendo é exatamente isso. Não, Jó, ele não é temente a ti sem interesse. Ele quer manter os privilégios que tu tens o dado. E aí o verso de número 10 diz o seguinte, ó. Aí Satanás diz, porventura ele teme a ti debalde? Aí ele começa então a fazer os questionamentos. Verso 10. Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tens? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Olha a tese que Satanás, e não é por acaso que ele é astuto, ele é o acusador dos servos de Deus. Olha a tese que ele levanta. Olha, porventura tu não destes para Jó muitos bens,
tu não cercaste eles de bens, a ele, aos seus filhos, a toda a sua casa, tudo quanto ele tem. Tu não tens cercado ele, dado tanta coisa, tudo que ele tem. Não foi tu que o deste. A obra das suas mãos você tem abençoado, o seu gado tem aumentado na terra. Então, diante dessa realidade, quem é que não temeria a Deus? Quem é que não seria reto diante de um Deus que dá todas essas regalias? É o que Satanás está questionando diante de Deus. Então não é por acaso que ele te teme. Diante de tanta coisa, qualquer um temeria a ti na circunstância em que Jó está. E aí no verso de número 11, Satanás então ele faz um desafio a Deus. Ele diz o seguinte: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemará de ti na tua face. Então o diabo aqui está incitando Deus contra Jó, dizendo o seguinte: olha, vamos fazer uma experiência para comprovar se o que eu estou falando não é verdade. Estende as tuas mãos, toca em tudo quanto Jó tem, toma dele todos os seus bens, toma tudo que ele tem. Toma todos os seus bens, sua família, toma tudo. E tu verás que ele blasfemará de ti na tua cara. No momento quando tu tirar dele os bens, os filhos, tudo quanto ele tem, ele blasfemará na tua cara. E aí o que eu acho emblemático na história de Jó, muito emblemático, é que de fato Deus ele topa o desafio de Satanás, e é claro que nós temos que entender que havia um projeto de Deus em tudo quanto estava acontecendo. O próprio ato, a própria permissão que Satanás teve foi de Deus, é claro. A própria ação de Satanás em tocar nos bens de Jó, na vida de Jó, no caso lá um pouco mais à frente, na sua saúde, etc., foi tudo dentro de uma permissão divina, mas havia um propósito. Eu creio que quando Deus ele chama Satanás e faz essa observação se ele tinha visto o seu servo Jó, homem fiel, temente, desviava-se do mal, e agora Satanás, ele, na sua astúcia, ele lança essa proposta, esse desafio, esse questionamento quanto à integridade de Jó de fato, se não era por interesse. Deus então topa o desafio, e aí na sequência do texto, nós temos aí o verso 12, e o Senhor diz o seguinte: disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto Jó tem, está na tua mão, ou seja, tu tens agora a carta aberta para agir sobre tudo que Jó tem. Agora, olha, não esqueça aquilo que eu falei numa outra lição, e aqui eu faço uma questão de observar, é que o texto diz o seguinte: disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos. Deus está entregando nas mãos de Satanás aqui o que Jó tinha, e não o que Jó era. O que ele era a sua identidade. Isso aqui é muito importante. Deus ele pode permitir que Satanás, que as lutas, que as pessoas, ela nos tome. Alguém pode tomar aquilo que você tem, sua posição, seu emprego, seu cargo. Pode tomar aquilo que você tem, a tua saúde, etc. A tua família. Porém, jamais Deus permitirá que alguém tome aquilo que você é, porque é a sua identidade. Deus não anula quem você é. Grave isso no teu coração. Você pode ter perdido amigos, ter perdido posição, ter perdido emprego, ter perdido um monte de coisa. Porém, não perda a sua identidade. Não venha perder a sua identidade. Seja sempre quem você é. Então Deus aqui está entregando nas mãos de Satanás tudo quanto Jó tinha. E olha o que o texto diz.
Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. Ou seja, Deus aqui está entregando todos os bens material, todo o bem material que Jó tinha, Deus está entregando nas mãos de Satanás. Porém, havia algo que Jó tinha, que era exatamente a sua vida, a sua saúde. Isso Deus não estava permitindo ainda Satanás tocar. Como o texto diz, olha, somente contra ele, contra a vida dele, contra a sua integridade física, a sua saúde, não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aí encerra o discurso, o diálogo de Satanás com Deus, e ele sai da presença do Senhor para voltar num outro momento. Aí no capítulo, isso foi até o verso, nós lembramos do verso 6 ao verso de número 12 do capítulo 1. E aí o capítulo 2, o verso 4 e 5, diz o seguinte: Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca ali nos ossos e na carne, e verás se não blasfemará de ti na tua face. Aqui eu não vou aprofundar, que isso vai aparecer na próxima lição, no outro contexto. Mas já o capítulo 2 aqui está apresentando mais um momento, Satanás em ação, já que o foco da lição aqui é mostrar exatamente, mostrou o perfil de Jó, quem era Jó, e mostrar, no caso, esse acusador de Jó, que é também o nosso acusador, o grande inimigo de Deus. E dentro de um contexto que nós veremos um pouco mais à frente, que eu não vou comentar agora, depois que Satanás ele tocou nos bens de Jó, tomou tudo quanto ele tinha, depois que inclusive os seus filhos foram mortos, 10 filhos de Jó, 7 filhos e 3 filhas, depois que Jó só não perdeu a sua esposa, depois que Jó perdeu todos os seus bens, os seus filhos, toda a sua riqueza, podemos dizer assim, a Bíblia diz que Jó ele permaneceu fiel a Deus. E ele, meio àquela luta, ele diz que Deus deu, Deus tomou. Nu ele havia saído do ventre da mãe, ele voltaria nu para lá, ou seja, da terra ele não trouxe nada, ele voltaria sem nada. E Jó adorou a Deus. Então, diante do desafio primário de Satanás aqui, o primeiro diante de Deus, Satanás ele foi envergonhado. Ou seja, o testemunho do que Jó era envergonhou Satanás diante de Deus. E quando ele volta diante do Senhor para prestar conta, Deus o questiona: olha, você tem visto meu servo Jó, tu me incitaste contra ele, tu tocaste em todos os seus bens, porém ele permaneceu fiel a mim. Você tem visto isso? Você percebe que o que ele faz, o temor, a sua sinceridade não é por interesse? Aí então Satanás agora ele lança outra cartada, uma outra astúcia. Ele diz o seguinte: então Satanás ele respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ou seja, ele agora está pedindo para poder tocar em Jó, tocar na sua saúde. Quando ele fala aqui, olha, então Satanás respondisse, pele por pele, aí já tem ideia do que lá na frente exatamente aconteceu, aquela chaga que Jó foi acometido, da planta da cabeça, do alvo da cabeça às plantas dos pés, foi pele por pele, e aí foi algo realmente como um câncer, podemos dizer assim. Então Satanás disse, respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, tudo quanto o homem tem, ele dará pela sua vida. Não, é como se Satanás estivesse dizendo assim, não, bens, a pessoa tendo a saúde pode perder todos os bens, mas com a saúde, com a vida, se luta e se conquista novamente os bens. Ele perdeu aí os bens materiais, mas isso ele pode conquistar. Ele trocaria tudo isso pela saúde, ele trocaria sem nenhum problema. Tudo isso aí ele trocaria para ter uma saúde perfeita. Então o que Satanás está insinuando aqui, não.
ele ainda é fiel a ti porque ele tem saúde, ele tem força, ele tem vigor para trabalhar, para conquistar. Porém, se tu tocares na saúde dele, aí é um ponto onde homem nenhum vai resistir, onde homem nenhum permanece fiel a Deus, temente a Deus, sendo honesto, quando ele perde a saúde. E muitos já passaram por essa experiência de perder bens materiais, mas continuar acreditando na vida, em Deus, mas quando perde a total esperança quanto à possibilidade da cura, de voltar a gozar de uma saúde perfeita para poder, no caso, conquistar, muitos de fato blasfemam de Deus, perdem a esperança na vida e boa parte mesmo, acaba cometendo suicídio. E acha que Deus, no caso, o abandonou. Então era isso que Jó está dizendo. Olha, agora pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Deixe que eu toque na saúde de Jó. Verso 5. Aí, estende, porém, a tua mão e toca ali nos ossos e na carne, e verás se não blasfemará de ti na tua face. Essa é a proposta de Satanás. Estende a tua mão, toque lá, no caso, estende a tua mão, toque nos ossos, na carne, e verás se ele não vai blasfemar de ti. E Deus, então, novamente, dá permissão a Satanás, porém com a observação que ele só não podia tocar na vida, porque isso aí só Deus tem o poder sobre a vida. E Satanás, então, ele recebe a permissão e ele vai, então, ao encontro de Jó para poder, no caso, feri-lo. E Jó enfrenta agora mais um sofrimento. Em um momento perde os seus bens, perde os seus filhos e agora ele perde a sua saúde. E é claro, eu não vou entrar vamos dizer, no final, no desfecho da história, porque cenas para a próxima lição. Porém, o que eu posso adiantar aqui é que, apesar de Satanás, em 2 momentos, ter se levantado contra Jó, procurado acusação contra Jó, nós vamos ver na decorrência das lições, que Jó, mesmo sem a saúde, ele chega ao ponto de dizer que ainda que o Senhor, ainda que Deus me mate, nele eu continuo confiando. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, pela segunda vez, ficará provado para Satanás que a obediência de Jó, o temor de Jó, a sinceridade de Jó, o temor que Jó tinha a Deus, não era por nenhum interesse, mas era exatamente aquilo que ele era. Ele era um homem temente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o contexto dessa lição. Não vou aprofundar na história, na saga do sofrimento de Jó, que nós vamos ver isso na próxima lição. Mas para deixar bem contextualizado esse momento de Satanás entrando em cena no livro de Jó para poder tocar em Jó, ferir a Jó e colocar em xeque a integridade de Jó diante do Senhor. Espero que tenha ficado claro, aí gastei quase 1 hora aí nesse primeiro momento. Vamos agora então para a lição, ver o que o comentarista nos apresenta, pontuar algumas coisas assim específicas. Bem, então a introdução da lição é uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó, que o diabo existe, que o comentarista coloca aqui. Uma das contestações que nós podemos ver aí, exatamente, constatações, que Jó existe, que o diabo existe, e o livro de Jó retrata muito isso. Ele é um ser real, todo é mal descrito poeticamente no livro, é visto a partir da realidade, no caso de Satanás. Todo sofrimento experimentado pelo homem de Uz, que no caso é Jó, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Então, Jó, mesmo sem ter assim uma consciência que era Satanás que estava por trás de tudo aquilo, tanto é que ele questiona a Deus, né? Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, ele não entende o porquê estava acontecendo, ele não tinha consciência de uma ação maligna sobre ele, ali por permissão divina. Ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana, claro, com a permissão de Deus. Portanto, nessa lição abordaremos algumas questões relativas à existência
e a realidade de Satanás a partir do contexto aí de Jó. Primeiro tópico, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Primeiro subtópico, um ser espiritual. Satanás, um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas revela como um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permite conhecê-lo melhor. Uma primeira característica que nós observamos, conforme o livro apresenta, o diabo ele é um ser espiritual, porque ele compareceu lá juntamente com os filhos de Deus. O diabo é um ser espiritual, encontra-se na mesma categoria dos anjos, representada no texto pela expressão os filhos de Deus, como nós já falamos lá no capítulo 1, verso número 6. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção, como nós já falamos, do diabo quando rodeava e passeava, no caso, pela terra. Aí nós já comentamos isso, subtópico 2, então primeiro subtópico fala que o diabo é um ser espiritual, segundo, ele é um ser criado, é espiritual, mas é criado. Deus também é espírito, mas Deus ele é incriado. Satanás é um ser criado, mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente como Deus. Deus existe por si. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás teve também uma origem. Então, isso aqui é muito interessante, que ao contrário de Deus, que é o criador de todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás, ele teve um começo, teve uma origem, ele foi criado por Deus. Nem sempre o diabo foi diabo, como nós já falamos, ele era Lúcifer antes da queda. Ele foi um anjo bom como os demais. Assim, ele é uma criatura e não o criador. Por isso, o livro de Jó revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não pode fazer tudo. Faz apenas aquilo que Deus permite que ele faça. Como ele não é autoexistente e semelhante às outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado. O diabo é uma criatura limitada pelas determinações divinas. E o subtópico 3 nos apresenta um ser dotado de personalidade, é uma pessoa espiritual, vamos dizer, um ser pessoal. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala, possui capacidade argumentativa, ele argumentou com Deus, né? Ele argumentou com Deus quanto à fidelidade de Jó. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo, lá no deserto. Ele bate aquele papo tentando a Cristo ali no deserto. No livro, além de expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Nós vemos lá no diálogo com Jesus mesmo, ele mostrou ter conhecimento das Escrituras. Quis fazer um debate teológico com Jesus. Ele sabe o que se passa na terra, como no caso ele conhecia sobre Jó. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó. Isso faz dele um ser perspicaz. Então, Satanás ele é astuto, perspicaz. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possuía perspicácia quando disse: não lhe ignoramos os ardis. Ou seja, não ignore os ardis de Satanás, porque ele valia de todos os métodos sofisticados para atingir as pessoas. Daí Efésios 6,11 manda revestir de toda a armadura de Deus para estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Paulo já advertia sobre os ardis de Satanás para estar vestido da armadura espiritual, porque ele usava métodos sofisticados e somente com armas espirituais detectaríamos, no caso, toda a ação maligna. Assim, Satanás usou do seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó, para colocar em xeque, em questão, a fidelidade de Jó. Aí então nós vimos aqui que Satanás, esse ser
dotado de personalidade, esse ser que tem uma perspicácia, ou seja, um ser que tem uma inteligência, uma sagacidade, ele é um ser astuto. Esse é o termo bem adequado para Satanás. Aí o tópico 2 da lição, nós vimos aí esse primeiro tópico que nos apresenta aí sobre o livro de Jó e a natureza de Satanás. Vimos um ser espiritual, um ser criado, um ser de personalidade, um ser inteligente. E aí o tópico 2 da lição nos apresenta o livro de Jó e as obras de Satanás. Primeiro subtópico, dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. No livro, carta de Jó, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento até então sem precedente. Jó ele vai enfrentar um sofrimento sem precedente. Pensa alguém no mesmo dia, um homem mais rico do Oriente, ele perder todos os bens no mesmo dia e perder todos os seus filhos. Foi um mal que Satanás causou a Jó nesse primeiro momento de tentação. Jó perde todos os bens, ele vai levantar, no caso, um determinado grupo de pessoas, caldeus, grupos de pessoas, para poder dar sobre o rebanho de Jó, roubar a Jó, e Jó perde todos os seus bens materiais e perde os seus filhos em um único dia. Então essa era exatamente esse era, no caso, o trabalho de Satanás, é um dos trabalhos de Satanás, é causar dor e sofrimento. Portanto, Jó enfrentou sofrimento como nenhum ser humano ainda havia experimentado. Sofrimento sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Primeiramente, o diabo atingiu as posses dele, o que fez com que o patriarca viesse a sofrer, e ao ver o seu patrimônio todo sendo destruído repentinamente. Da mesma forma, houve grande sofrimento em Jó, quando ele viu a tragédia se abater sobre a sua casa, pois a sua família foi devastada. Entretanto, o sofrimento do homem de Uz não cessou com a perda da família, não cessou com a perda dos bens, não cessou com a perda da família, que poderia ser o grau máximo de sofrimento que alguém poderia experimentar, perder os bens e perder a família. O diabo o infligiu com uma doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. Então Jó perde a posição social, perde os bens e também ele tem que se isolar da sociedade devido à doença, à enfermidade que Jó agora enfrentava na sua pele, Satanás havia o tocado. Também, aí o subtópico 2, aí falando sobre o livro de Jó e as obras de Satanás, dois sofrimentos, é o que ele causa, também acusar, é uma outra especialidade de Satanás. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso, ele também acusa. Daí ter muito cuidado que quando alguém está acusando o outro, o próximo, ou quem quer que seja, isso é serviço de Satanás. Se você acusa alguém, levanta um falso testemunho, coloca alguém em dificuldade, você está sendo usado por Satanás, porque essa é uma especialidade de Satanás. Seja você quem quer que seja, religioso ou não, acusar ao próximo, acusar alguém, isso é missão, isso é serviço de Satanás. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso. Ele também acusa, faz parte da sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó. O diabo o acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse. Ele te teme mais interessado. É o que ele acusa Jó diante de Deus. Assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandar com Pedro. Ele quis fazer isso também com Jó. O diabo quis fazer também com Jó. O livro do Apocalipse mostra a acusação como uma missão do diabo. O acusador dos servos do Senhor. Está lá no livro do Apocalipse, como sendo uma missão do diabo. Então, o Apocalipse diz, o acusador foi vencido, o acusador dos servos do Senhor. Então, essa é uma missão de
Satanás, tentar acusar os servos de Deus. Também, além de acusador, ele é o tentador. Tentar é uma outra característica, é um outro atributo de Satanás, é o tentador. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. E aqui eu chamo a atenção que tentar é uma especialidade de Satanás. Deus, ele não tenta ninguém, viu, gente? A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado e ele também a ninguém tenta. Jamais alguém pode dizer, não, eu estou sendo tentado por Deus. Não. Deus, a Bíblia diz de uma forma muito clara que Deus, ele não pode ser tentado e a ninguém ele tenta. O que Deus permite é que nós passamos por prova. Deus nos prova, porém Deus não nos tenta. No caso de Jó, Jó estava sendo tentado por Satanás e Deus, por sua vez, estava provando a fé de Jó. E toda a prova de Deus, ela não tem como objetivo a reprovação, mas a aprovação. Deus permitiu que aquela prova viesse dentro de um contexto de uma tentação, porque Deus sabia muito bem quem era Jó. Deus jamais permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Ele permite a tentação, mas ele não nos prova além da nossa força. É meio complexo entender a situação de Jó, sim. É um caso emblemático na Bíblia. Porém, quero deixar bem claro que Deus, ele permite a prova a fim de que nós sejamos aprovados. Um professor, ele não faz a prova para que o aluno seja reprovado, não. Ele faz uma prova com a finalidade de testar o conhecimento do aluno, de que o aluno demonstre que ele de fato aprendeu e ele seja aprovado. Né? O professor tem prazer, professor de fato, tem prazer que o seu aluno seja reprovado, mas a prova existe, ou o teste, as avaliações, a fim de que o aluno tenha a oportunidade de demonstrar o seu conhecimento. Então, por parte divina, Deus era uma prova por parte de Deus, o que era para Jó demonstrar, que Deus já sabia disso, era para Jó demonstrar para Satanás, demonstrar para o mundo que a sua fé não estava condicionada aos bens materiais, não estava condicionada à bênção de Deus, mas Jó em si ele era uma bênção. Porém, por parte de Satanás, a tentação de Jó era exatamente para levá-lo à queda. Então, grave isso. A prova, Deus nos prova a fim de que nós sejamos aprovados, melhorados. Mas toda tentação, ela tem como objetivo a queda. No caso de Jó, continuo dizendo, é complexo. Que ali nós temos uma tentação por parte do diabo para derrubar Jó. Essa era a finalidade, e a única finalidade da tentação é derrubar. Porém, por parte divina, Deus quis usar dessa tentação de Satanás para que Jó provasse. Então, esse é o aspecto da prova no sentido divino. E que Jó provasse e fosse aprovado e mostrasse quem ele era. Que era um homem temente a Deus, sincero, justo, desviava-se do mal. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, está aí Jó tendo essa oportunidade diante ali da tentação, ele ser vitorioso. Então, voltando na lição, tópico 2, um outro atributo aí, uma outra característica, especialidade de Satanás é tentar. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte da sua natureza tentar pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, que foram os povos ali impulsionados pelo diabo, uma vez que Deus entregou Jó nas mãos de Satanás, ele impulsionou os sabeus e os caldeus, foram aqueles que deram sobre o rebanho de Jó e tomou todos os bens, tudo que ele tinha. Povos, até então, eram povos nômades, eles foram influenciados por Satanás, impulsionados por Satanás, para poder dizimar os bens de Jó, para tomar os bens de Jó. É uma característica do diabo, incitar e tentar para o mal. Louvado seja o nome do Senhor,
que ele é sobre todas as coisas. Essa propriedade, no caso aí, e aqui é bem interessante, que aqui a lição fala alguma coisa que eu acho bem interessante. O Satanás ressalta que Jó tem sido recompensado de todas as formas possíveis, quando ele o acusa, no caso, enquanto um tentador, enquanto acusador. Não cercasse de bem, aqui o comentarista traz aqui um subsídio teológico muito interessante. Aí ele responde o seguinte, ó: diante do questionamento, porventura não cercasse de bem, a obra das suas mãos não tens abençoado? Um sucesso incomum aparece em tudo quanto Jó realizava. Jó tinha sucesso em tudo quanto ele fazia. Essa prosperidade cobra Satanás, é a recompensa de Deus pela fidelidade de Jó. Depois de acusar a Deus, de comprar a lealdade de Jó, é interessante que Satanás ele acusa Jó de interesseiro e acusa a Deus de estar comprando a lealdade de Jó. Então ele acusa não só a Jó, mas acusa o próprio Deus. Satanás então vai desafiar o desafio, como nós já vimos, e nós vamos ver que Jó ele sai vitorioso e o nome de Deus é glorificado. E aí o último tópico da lição, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. O ocaso aqui tem o sentido da queda. O ocaso aqui fala fim, queda. O livro de Jó e a ruína de Satanás diante, ali no caso, pós a tentação de Jó. Primeiro subtópico, a queda e a ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda, ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele, para Satanás. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e em que o seu silêncio fala alto. Isso aqui achei muito interessante. Achei muito interessante isso aqui, porque é o seguinte, nós vimos aqui que em todo o livro de Jó, só lá no final, Deus vai se manifestar, mas isso aqui foi bem interessante o que o comentarista coloca, quando ele diz o seguinte, ó: em quase todo o livro de Jó, Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor, quem está lendo, tendo consciência de que ele, Deus, estava lá e que o seu silêncio fala alto, porque foi o próprio Deus quem estava ali por trás, no caso de toda, vamos dizer, aquele drama que Jó estava enfrentando, ali também estava o dedo, a permissão de Deus. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3. Então o diabo ele aparece até aí no capítulo 2, porém depois ele é desmascarado, envergonhado, vencido, e Jó agora vai estar vivenciando essa sua experiência, e Deus lá no final do livro vai aparecer a Jó, e Jó vai de fato ter uma experiência com Deus, experiência essa que mudou totalmente a sua vida. Então o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, o propósito do livro de Jó pô-lo em evidência, Satanás em evidência, e nem tampouco superestimar o mal. No livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse contra Deus. Então o livro vai mostrar que Satanás não conseguiu o seu intento. Uma coisa interessante que nós devemos ver é que em silêncio, às vezes, quando Deus, aqui é algo que eu cheguei à conclusão que é muito interessante, que nesse momento, quando Deus ele estava em silêncio, mas ele estava trabalhando em Jó, eu acho interessante que Satanás ele foi vencido, mesmo aparentemente o Deus estando em silêncio, e Jó passou toda a sua prova ali, Deus estando em silêncio, basicamente toda a sua prova. Só quando Deus se manifesta para poder arguir, discutir, comentar, dialogar com Jó, e aí logo em seguida mudar o seu cativeiro. Mas Deus, o silêncio de Deus
diante do momento que Jó tinha que passar. Eu achei isso muito significativo, porque nós vimos que Satanás ali no capítulo 2, capítulo 3, ele já não aparece mais, sai de cena, é vencido, etc., pela a postura fiel de Jó. Mas uma das coisas que me chamou a atenção é o seguinte, que nós devemos ter muito cuidado, tanto em primeiro momento, primeira observação que eu faço, quando Deus está em silêncio, para nós entendermos que Deus, às vezes ele está trabalhando, porém em silêncio, mas Deus está aí. Talvez você não consiga ver por meio de sinais, por meio de pessoas trazendo uma palavra profética para você, dizendo palavras de ânimo, de vitória, de triunfo, etc. Talvez você não enxergue nada disso, mas isso não quer dizer que Deus não esteja aí, ao teu lado. Isso não quer dizer que Deus não esteja presente na situação. É a primeira observação. E a segunda observação que eu faço, que eu acho ela muito, muito séria, é o seguinte: tenha muito cuidado para não querer se pôr à frente de Deus, se pôr no caminho de Deus, quando Deus quer tratar com alguém em silêncio. Porque se Deus ele tem um propósito na vida de alguém, e esse propósito é que essa pessoa aparentemente se sinta só, em silêncio, é perigoso quando nós nos colocamos à frente de Deus. Nós percebemos, por exemplo, que diante do sofrimento que Jó enfrentou, nós veremos isso no contexto das demais lições do livro de Jó. Os amigos de Jó eles vieram para poder consolar a Jó, fica ali durante um período, um bom tempo, dias ali, sem poder dizer nenhuma palavra, tal era o sofrimento de Jó, e também a consideração que eles tinham por Jó, ficarem aquele tempo ao lado do seu amigo. Porém, quando eles abrem a boca, eles abriram a boca exatamente para poder questionar a Jó, para acusar Jó, inclusive, acusar Jó de ter pecado, porque aquele sofrimento era resultado do pecado, da desobediência de Jó, que Jó não era nada daquilo que ele tentava aparentar, mas que de fato, dentro daquele contexto social, daquele contexto histórico, a doença era vista como uma maldição, e no caso Jó naquela situação de doença, a não prosperidade material era também vista como uma maldição, então eles começam a acusar a Jó. Porém, eles não tinham consciência de que Deus estava ali. Deus estava ali, porém em silêncio. Então grave isso no teu coração. Você deve ajudar as pessoas sim. Quando você puder ajudar, dentro da sua capacidade, sim, ajude. Em tempo e em fora de tempo, no tocante, até mesmo quando você, quem sabe, não esteja numa situação tão favorável, mas você podendo ajudar, ajude. Porém, só guarde esse conselho que eu tenho para você neste momento. Tenha muito cuidado, porque existem determinadas situações que Deus quer tratar com alguém só entre ele, essa pessoa, e Deus. E Deus também quer tratá-la em silêncio. E ai daquele que se coloca no caminho de Deus, quando Deus quer tratar com alguém no silêncio, isolado, à parte, sem a interferência de ninguém. O que Jó estava passando, aquele contexto de sofrimento, era entre Jó e Deus no silêncio. Grave isso no teu coração, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, o último subtópico, Jó e o testemunho de Deus. Isso aqui eu acho muito, muito, muito interessante. O livro tem um início dramático, mas um fim apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo, e mesmo sendo chamuscado pela chama do sofrimento. Era propósito de Deus que Jó fosse chamuscado pela chama do sofrimento. Ele saiu vivo, saiu vitorioso, e Deus nunca o abandonou. Apesar de estar em silêncio, Deus nunca o abandonou.
A graça estava oculta, mas ela estava lá. A misericórdia de Deus, o favor de Deus, a ajuda de Deus estava oculta aos olhos humanos, mas Deus estava em toda a prova de Jó. Deus estava lá. No momento oportuno, a graça, se manifestou. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ela também se manifestou trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Deus mesmo, no momento certo, testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era, justo, reto e temente a Deus. Lá no final do livro de Jó, capítulo 42, Deus ele continua mantendo o testemunho de que Jó era um homem reto, fiel, temente a Deus e que se desviava do mal. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, para finalizarmos, a conclusão da lição. O livro de Jó, poeticamente, apresenta Satanás de forma real. E a partir da revelação divina na história bíblica, Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado, todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus, louvado seja o Senhor. O maligno não o tocou como quis, apenas da forma que Deus permitiu. Satanás não tocou como ele queria de fato era tirar a vida de Jó. Isso lembra a afirmação de João 15:18, que por isso devemos descansar no Senhor. Muito interessante. Aí 1 João, capítulo de número 5, verso 18, diz o seguinte, 1 João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, aquele que é gerado por Deus, o maligno não lhe toca sem a permissão de Deus. Ou seja, Deus pode permitir, como permitiu a Jó, sim, mas Satanás não toca como ele quer tocar no Filho de Deus, a não ser que Deus dê a permissão para que seja tocado como Deus quer que seja, porque aqueles que pertencem a Deus, Satanás não tem a ousadia de tocar o seu bel prazer ou tocar, a não ser que Deus tenha um propósito maior. Então, que Deus nos abençoe, que Deus ele continue nos ajudando, que você possa cada dia ter essa consciência de que você pertence a Deus, que a sua vida está guardada em Deus e que todas as coisas contribuem juntamente, em conjunto, para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, a paz do Senhor, e que Cristo possa estar abençoando você e a sua família de maneira poderosa para a glória do nome do nosso grande Deus. Um grande abraço, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.